Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, Pod Lopes. Estamos felizes por estar aqui com o nosso convidado. Daqui a pouco o Thiago vai estar apresentando. E aí, Thiago, tudo bem? Jóia demais, graças a Deus. E aí, pessoal, mais um episódio aí do Pod Lopes. Eu quero cumprimentar vocês aí. Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar gravando aqui esse Pod Lopes com vocês. E confesso que eu estou muito ansioso para estar gravando nosso terceiro episódio aqui, junto com uma fala que já está virando um jargão da gente, que é amigo da gente, companheiro de longas datas, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história desse grande homem de Deus e que tem muito a acrescentar na minha casa, na sua. É isso aí. E aí, Saulo, beleza? Beleza, Thiago? Como é que você tá? Aos nossos irmãos que estão aí, os amigos vão chegando, né? Tô bem, graças a Deus. Uma alegria de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer, Me sentindo muito honrado. Eu confesso que eu estou até um pouco assim, ansioso, porque Saulo é como se diz, né? Terapeuta, segurança do trabalho, professor de escola dominical, tem curso de teologia também, tem? Só da escola dominical. Ou seja, o homem é graduado, o homem é capacitado, graças a Deus, um homem de muito conhecimento. E hoje ele vai compartilhar conosco, ele vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho das suas experiências. Ótimo. E aí, Saulo, eu queria te perguntar, no caso aí, como que você foi para essa área terapêutica? Porque eu me lembro assim que você não tinha nada a ver com terapia, né? Uhum. Era segurança de trabalho, professor de escola dominical. Aí, de repente, chegou a mensagem lá, terapeuta Saulo. Aí eu fiquei assim, mas o Saulo mudou totalmente de ramo, de profissão, de área. E uma coisa que eu tenho visto nos dias de hoje, que eu tenho percebido, realmente é uma área que tem crescido muito, né? Uhum. Mas como é que você migrou para essa área terapêutica? Pois é, Thiago. Foi o seguinte, primeiro eu estava na área de segurança do trabalho, já há vários anos trabalhando na indústria, uma área que, embora pareça muito longe, né, mas é a área de saúde também, saúde e segurança no trabalho. Então, do ponto de vista do cuidar das pessoas, tem uma similaridade. Mas eu, desde adolescente, as pessoas sempre vinham até mim pedindo conselho, sempre pedindo para ouvir a história delas e tal. E eu sempre pensava em ser psicólogo. E aí eu parei na área de engenharia, que é de segurança do trabalho. E aí eu comecei o curso de engenharia, fiz 2 anos e meio, e nesse processo do curso, eu passei por uma prova onde eu fui muito mal. Eu achava que eu estava aprendendo bem a matéria, porém, no dia da prova, eu olhava para a prova e não conseguia fazer nada. Aí eu fui ver o que era. Eu estava num grau de estresse muito alto. E aí eu descobri que eu tinha desenvolvido, né, uma depressão. Mas no caso aí, essa prova, você já estava trabalhando na área quando você fez essa prova? Já. Eu estava já há alguns anos na metalurgia siderúrgica e aí surgiu a possibilidade de eu vir a ser o responsável de segurança do trabalho naquela indústria. E aí eu precisava de ter o curso de engenheiro. Eu era técnico, mas eu não tinha formação ainda. E aí eu entrei no curso. 2 anos e meio de curso eu tive um estalo de estresse. E aí fui procurar orientação, descobri que eu estava em depressão. É uma coisa que, no geral, as pessoas têm uma dificuldade de perceber. Mas eu não dormia direito, eu vivia sempre cansado. Eu sentia que eu tinha 27 anos, 29, por aí nessa faixa, parecia que eu tinha 40, 50. Um cansaço muito além daquilo que eu deveria ter naquela faixa etária. Aí, nesse processo, eu comecei a passar por afastamentos do trabalho, aí eu voltava e comecei a estudar também para entender o que era a depressão e como que eu ia fazer para sair fora daquilo. Aí os anos foram se passando, muito medicamento, você
é muita tentativa Mas e aí erro, quando né? você ficou, assim, você descobriu esse diagnóstico de depressão, que hoje em dia, assim, como é que eu posso dizer? De hoje em dia o pessoal está dizendo, virou quase que uma moda, né? É, É depressão, TDAH, déficit de atenção, né? isso, Tem mais um, é, autismo, autismo, isso aí virou uma moda. Mas no caso, assim, como que você descobriu que estava com a depressão, isso, aí você começou a tratar a depressão, isso, com psiquiatria e com psicólogo. entendi. Então na psiquiatria, a minha médica começou a passar medicamentos. No começo, alguns medicamentos eram muito bons, mas aí vem os efeitos colaterais. Aí aí precisava de trocar. Aí tinha vezes que tinha crise, e aí vai e volta, vai e volta. Eu devo ter passado por uns 10 medicamentos. Aí nesse processo eu comecei a estudar muito sobre questões das emoções, embora já fosse um tema de interesse meu desde sempre. E aí, mais aprofundando, eu li bastante livros do professor Augusto Cury e fui compreendendo melhor como que é o mecanismo que acontece para levar a pessoa naquela situação. Aí que no caso aí, quando você estava doente, mesmo nesse período de depressão, surgiu essa vontade, essa curiosidade, esse desejo de migrar para essa área? Isso, porque eu queria me ajudar a sair dali. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu tive um momento que foi muito dolorido. Eu cheguei a passar uns 3 a 6 meses praticamente só dentro do quarto. Nossa. Eu só saía de casa quando não tinha jeito. E aí em casa eu dormia 20 horas, Nossa. 18 horas, todo dia. Meu Deus. Remédio, dormindo, quando acordava uma tristeza sem explicação, uma angústia, medos de coisas sem justificativa. Mas no caso, o seu pai, sua esposa, um abraço aí, pastor Gilson. Como é que você... Porque, deixa eu só para você... exemplo, né? Só formular a pergunta, até para os nossos amigos ali entender o raciocínio. Porque o cristão, quando ele dá uma depressão, as pessoas falam que é demônio, né? Isso. Que está com demônio e tal. Tem um pecado ali envolvido. Tá com pecado. Mas como assim que o seu meio cristão viu isso? Você naquela situação ali? Porque, exemplo, se uma pessoa da minha família de repente ficasse assim, a primeira coisa que a gente vai pensar como familiar que está fazendo manha, que está ali. Mas hoje a gente não tem mais esse pensamento arcaico, né? Mas ali naquela época, como que os cristãos ali viram? Seu pai, que é cristão, sua esposa ali, como é que vocês... Então, isso foi importante, essa pergunta sua. Meus pais foram muito prontos. Graças a Deus, a criação que eles me deram, a aproximação que a gente sempre teve, fez com que eles confiassem em mim. Então, eles viam as minhas reações, as minhas dificuldades e não atrelavam isso a desvios de conduta, por exemplo. A minha esposa foi outra pessoa que foi muito importante, porque ela sofreu muito. A gente tinha sonhos. No meio desse processo de tratamento, a empresa que eu trabalhava me demitiu. O INSS não aceitava aquilo como um motivo para ficar afastado do trabalho. E então eu fiquei naquela, vai para o INSS e volta para a empresa, volta para a empresa, vai para o INSS. Aí um dia que eu voltei para a empresa, ela esperou dar um período lá e me demitiu. E aí a minha esposa, minha mãe, meu pai, minha irmã, na época meu irmão ainda era vivo também, foram muito importantes para mim. E a igreja, na época eu estava congregando em Pedro Leopoldo, os irmãos me acolheram muito. Então foi muito bom, eles fizeram campanha de oração em meu favor e tudo. E um dia numa festa lá, Deus usou uma pessoa e falou para mim assim, olha, a cura virá, mas não vai ser agora. Isso tem uns 8 anos atrás. Aí quando foi no final de 2021, eu vi na internet um curso de análise corporal. Aí eu fiquei interessado com aquilo, fui fazer aquelas semanas gratuitas, né? O pessoal oferece, e resolvi comprar esse curso de análise corporal. E aí quando eu comprei o curso, eu consegui ter um olhar a meu respeito que eu nunca tinha tido.
consegui compreender muita coisa que eu agi e resolvi ingressar para me tornar um analista corporal. O que é a análise corporal? Através do formato do corpo da pessoa, é possível compreender o funcionamento da mente. Como que a pessoa foi programada para funcionar até os 5 anos de idade. Então, aquilo me trouxe muita resposta acerca de como eu lidava com problemas na vida. Por exemplo, eu sempre fui muito perfeccionista. E o errar, para mim, sempre foi muito difícil. Então, o meu erro, o meu maior, vamos dizer assim, o meu maior punidor era eu mesmo. Então, eu não admitia determinados erros. Eu tinha dificuldade de lidar com os erros. E na análise corporal, eu vi os motivos e vi que eu não vi como eu fazer para sair daquele vício, daquele ciclo. E isso, por que eu estou citando isso? Porque isso também contribuiu para eu me tornar depressivo. Então, no caso, só para a galera aí compreender melhor, no caso, os seus sintomas que te levou à depressão, um dos motivos foi você ser perfeccionista demais. Um excesso, uma necessidade de querer perfeito. Então, tipo assim, você querendo muito perfeito, você acaba não conseguindo entregar o resultado. Por quê? Não, você sempre acha uma coisinha para melhorar. E nisso acaba se frustrando, Você né? se frustra, você se decepciona, você... Nossa, não era... Eu fiz, mas não era bem o que eu queria fazer. Às vezes o que você fez já estava muito bom. Então eu ficava muito... Só que isso, hoje, eu sei que foi só uma consequência de outras coisas lá de trás. Hoje, com o conhecimento que eu tenho da área de terapia, de análise corporal, eu sei que eu já herdei, não vou dizer herdar, mas eu comecei a adquirir o processo de adoecimento quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Isso aí que você está falando é muito sério. É muito sério. É muito sério. Mas no caso aí, então, os sintomas que te fez diagnosticar a depressão... Que fez eu chegar lá... Essa conclusão primeira coisa, eu comecei a sentir muito cansado. Cansaço? Eu não conseguia concentrar. Outra coisa era o sono. Eu deitava e acordava toda noite, 3, 4, 5 vezes. Eu tomava café... De manhã, uma garrafa de café de 1 litro para mim sozinho era brincadeira. Nossa. Todo dia. Na hora de deitar, deitava, ia no banheiro, voltava. Tinha dia que eu ficava meia hora nesse trajeto. Mesmo assim, deita, rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, e não dorme. Até que um dia apareceram as urticárias, daqui para cima. Até então eu não sabia o que era. Que é umas manchas que aparecem na gente e ela coça demais da conta. Então daqui para cima eu fiquei todo vermelho, alguns lugares roxo e coçando. Aí quando eu cheguei na empresa, o médico, hoje falecido, Dr. Elcio, um grande amigo do meu pai, um grande amigo que eu adquiri na segurança do trabalho, ele me viu no corredor e falou assim, vem cá, o que é isso aí? Eu falei assim, eu não sei não, me pareceu assim hoje. Ele me pegou pela mão, me levou na sala do meu chefe e falou assim, ou você coloca ele de férias agora, ou eu vou afastá-lo agora. Ele está num nível alto de estresse. Aí eu fui na cardiologista que me acompanhava na época, falei com ela, doutor, eu preciso dormir, me dá um remédio desse para dormir aí. Já era a 2ª vez que eu estava pedindo. Aí ela falou, eu vou até te dar, mas eu vou te encaminhar para psiquiatra. Mas quando esse médico te deu essas férias, não, aí ele... Você já estava com sintomas de depressão, mas não sabia. Não sabia. Entendi. Então, todos esses sintomas que eu estou falando já indicam depressão. Entendeu? Uhum. Só que a psiquiatria tem um manual, você falou que está na moda, né? Na verdade, sim. Por que está na moda? Porque esse manual, para vários dos que são chamados de transtorno hoje, os sintomas são os mesmos. Então, como varia alguma coisa de uma para outra, aí muda o diagnóstico. Mas, por exemplo, não existe um exame para identificar se você está com depressão, se você é autista, se você tem TDAH, se você tem toque. Aí vai vários. Em resumo, existe por trás também, do ponto de vista da psiquiatria,
o interesse de manter as pessoas Aquele ciclo. Usando o remédio. Não especificamente da psiquiatria, mas da indústria farmacêutica que está por trás, porque você vira um acionista. Sim. Por muitos meses e anos sequenciais, eu gastava em torno de R$ 1.000, R$ 1.300 todos os meses com o tratamento. Salário mínimo. No caso, essa depressão sua não, que estava em você, durou quanto tempo? Esse período de depressão? Então, eu sei que desde criança eu já era. Que eu vim descobrir, eu já tinha quase 30 anos. E aí, no processo de tratamento, eu já tenho 11 anos. Hoje eu estou praticamente livre. Graças a Deus. Mas isso se deve, primeiro, a Deus e, em segundo lugar, aos métodos que eu aprendi. Entendeu? Que conseguiram me tirar, inclusive, da medicação. Aí, no caso... Porque antes, os métodos tradicionais, medicação, você fica só rodando em volta do círculo ali, vai, volta, vai, volta, vai, volta, e você não avança. Entendi. Mas, no caso, esses métodos que você aprendeu pelo estudo que você fez ali... E pelos cursos, né? Pelos cursos para ir para a área terapêutica. Aí você descobriu esses métodos... Isso. Aí eu fiz a análise corporal, então me formei como analista corporal e comportamental. Aí depois eu fiz o curso de terapeuta de reprocessamento generativo, que é um método novo que existe. Explica aí para a galera o que é isso. O que é isso aí. A terapia de reprocessamento é um método onde eu vou ajudar a pessoa a visitar os pontos traumáticos da história dela até que ela supere aquilo definitivamente. Então ela vai, passa lá, eu vou pegar, são 5 etapas que eu conduzo o paciente ali, que na verdade a gente nem chama de paciente, a gente chama de cliente. Por quê? Porque essa é uma técnica de terapia que entrega resultados, entendeu? Então, eu começo passando todo o período de vida da pessoa. Aí eu vou por etapas, até que chegue na idade atual. Paralela a essa etapa, eu chamo essa etapa de cronológico. Paralela a essa etapa, eu vou fazer com a pessoa um ciclo somático. Que é isso? A pessoa tem uma lembrança lá, e aí o nosso inconsciente, ele não entende, Michele, que existe passado e nem futuro. Então, quando você pensa uma coisa, o seu inconsciente entende que aquilo está acontecendo agora. Isso é no caso, quando já a pessoa está passando pelos tratamentos, você leva ele nesse período. Eu vou levando ele de acordo com essas técnicas. E eu estou explicando que, enquanto a pessoa está voltando lá, revisitando a história, ela lembrou de uma tristeza que ela passou na infância. Para o inconsciente dela, naquela hora que ela lembra, ele está falando o seguinte: opa, está acontecendo de novo. Então, ele dispara uma carga de adrenalina na corrente sanguínea da pessoa, fazendo com que a pessoa entre no ciclo da adrenalina. Então, ela começa a suar frio, ela começa a ter medo, ela começa... a gente chama de somatização. O organismo da pessoa começa a reagir como se ela estivesse enfrentando aquela situação, aquele medo de novo. Então, enquanto a pessoa... Já viu pessoa que tem medo de animal peçonhento? Tem medo de escorpião. Tem gente que tem pânico de barato. Mas por quê? Em algum momento da vida dela, ficou registrado um medo muito forte de algum inseto. Agora, todas as vezes que o inconsciente dela identifica que ela está próximo de alguma coisa que lembre ele daquele primeiro episódio, ele põe um monte de medo para a pessoa fugir. Então a adrenalina vem para a pessoa sair daquela cena. O objetivo dele é qual? Proteger a pessoa. Mas na prática, o que está acontecendo? A pessoa começa a entrar num ciclo de síndrome do pânico, medos inexplicáveis, claustrofobia, que é lugares fechados, e aí vai. Então, no caso, o terapeuta, sua área trata de tudo isso. Todas. Quase um psicólogo? Ou é um psicólogo? O psicólogo é um tipo de terapeuta. São vários métodos que existem, cada um na sua área. Então, por exemplo, tem o psicólogo, que na maioria deles usam a terapia de escuta. Ele vai te induzir a falar coisas que você não consegue falar. Então, por exemplo, quando eu fui para tratamento psicológico, com o psicólogo, eu
conseguir colocar para fora coisas que eu nunca tinha conseguido. Depois, tem hipnose. Tem gente que é especializada só em hipnose. Tem outros que vamos buscar histórico de vida dessa pessoa, só o histórico de vida. Há outros vão para outras vertentes. Cada linha de análise é uma. Igual, hoje eu tenho visto assim, muitas pessoas, né, falam o seguinte assim, é bom que todo mundo passe por terapia. Seria excelente. Mas aí uma pergunta por que eu que não passa? Por causa do preconceito. Isso que eu ia te perguntar agora. Mas você acha necessário, exemplo, igual eu, nada assim, essa palavra está virando uma frase quase que a gente fala muito aqui, né? Uhum. Nada contra quem tal coisa, faz, né? Uhum. Mas, exemplo, eu vou falar de mim, eu acho que eu não preciso, entendeu? Então. Não, mas então, 90% ou mais das pessoas acham que não. Talvez porque, 97%. Assim, eu vou falar uma visão minha que eu acho que eu não preciso. E eu vou te fazer uma pergunta para esclarecer para a galera, porque é um assunto bem complexo, até difícil de explicar, porque é uma doença que é um médico que trata da mente, não é isso? Que na verdade não é um médico, é um terapeuta. Assim, mas trata na área mental, correto? Isso. Porque ali o problema está mental, isso. Correto? Não tem... eu acho que não tem outra forma de tratar a mente, a não ser por expondo, falando, conversando. Então tem. Que é o método que eu utilizo. Se você vier fazer terapia comigo, se você não quiser me falar nada, você vai entrar, fazer a terapia e sair sem me falar nada. É possível. É claro que se você me falar, você vai me ajudar para eu aprofundar. É isso que eu ia te perguntar. Vamos supor, eu estou bem, família bem, todo mundo bem, vou me colocar como uma pessoa do cotidiano, tranquilo e tal. Que entende que não precisa de terapia. Que não precisa. Você não acha que se eu for fazer uma consulta com você, eu não posso, em vez de eu, exemplo, me aliviar, eu já estava tranquilo, mas eu vou lá fazer. Você não acha que isso pode me trazer um problema psicológico, não? Em vez de me dar um alívio ainda melhor ou me deixar melhor do que eu já estou? Você não acha que pode me causar um problema, não? Pode em qual circunstância? Se você fizer uma sessão e abandonar. Não seguir o protocolo. Entendeu? Porque, tipo assim, você foi lá, mexeu na ferida, ela começou a doer, em vez de você trabalhar para ela fechar, você deixa ela aberta. Aí você vai sofrer. Só que se você seguir... É um processo, né? Até chegar... Isso, entendeu? Agora, por exemplo, como cristão, eu consigo ter uma percepção dos problemas maior do que até grandes profissionais. Não estou me colocando maior que eles. Por quê? Porque pela Bíblia eu consegui entender que a gente é 3 em 1. A gente é espírito, alma e corpo. Sim. Espírito é aquela parte de nós que nos conecta ao divino. No caso, a gente que crê na palavra de Deus sabe que é a Deus. Sim. A alma. A Bíblia chama a alma de 2 coisas, de coração e mente. Razão e emoção. Mas o que é a alma? É uma parte de nós que não é palpável. Exato. A ciência como um todo, a medicina, sabe pouquíssimo sobre a alma. Então você vai no psiquiatra, ele te dá o remédio para você tratar a química do cérebro, que é a parte física, fisiológica. Mas a parte do imaterial, que faz o cérebro funcionar, ele não entende nada. Entende? E aí, todos os sintomas que manifestam no nosso corpo são decorrentes de problemas emocionais. Então você fala assim, eu não sofro com nada, eu não tenho tristeza, eu não tenho angústia, eu sou feliz, eu sou alegre. Ok. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem prisão de ventre, você acha que ela tem prisão de ventre só porque ela não consegue ir no banheiro e evacuar? Se fosse linguajar brasileira aí. A prisão de ventre é muito característica, porque come mal. Aparentemente é isso. Aparentemente seria isso. Aí o médico vai falar o quê? Não, vamos mudar a sua rotina, alimentação, fazer atividade física, beber mais água. Ok, ajuda, mas não resolve. Por quê? Porque a origem do problema não foi resolvida.
prisão de ventre tem relação com conflitos familiares. Então, se a pessoa, por exemplo, ela vive numa família onde ela é oprimida, ela pode desenvolver prisão de ventre. Que, tendo prisão de ventre, ela força para evacuar, desenvolve uma hemorroida. Então, mas aonde que começou? Começou na opressão que ela sofre do pai que não concorda com a profissão que ela escolheu, do marido que é opressivo, da esposa que é vingativa, ou da esposa que cobra demais do marido. Entenderam? E aí vai. É uma possibilidade assim, bum, ela explode. Vasto, né? Por exemplo, Thiago, tem pessoas que, se você perguntar assim, de algum dos lados do seu corpo é mais comum você sentir alguma dor? Eu pergunto para você, não precisa falar qual lado. Tem um lado que você sente mais? Tem, Michele? Tem. Então, quando o nosso sistema, a gente passa por uma decepção com algo relacionado ao masculino, pode ser o marido, o pai, o irmão, o tio, o avô, o primo, o trabalho, o dinheiro, o nosso sistema vai registrar essa dor fisicamente do lado direito do corpo. Quando é relacionado ao feminino, o nosso sistema vai registrar uma dor ou um desconforto do lado esquerdo. Você está com dor do lado esquerdo? Não, se ela tiver com o lado esquerdo, você tá livre. Mas se for do lado direito, pode ser que você seja a origem. Entendeu? Então tem isso. Mas é um assunto assim, bem complexo, né? Um assunto bem... Pra gente assim, que é um pouco leigo na área, é complexidade de compreender, né? É difícil de compreender. É um assunto novo, um assunto, assim, pelo menos pra mim, né? Então, aí novo. Falando do meio cristão evangélico. Isso é coisa do demônio. As pessoas tratam as questões da alma como coisa do demônio. Só que a pessoa não sabe que todas as enfermidades físicas começaram na alma. Não, por exemplo, uma prisão de ventre. O próprio Jesus, ele vai tratar sobre isso. Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia da regra, como ele fez o inconsciente. O inconsciente, como eu falei aquela hora, ele não diferencia passado de futuro. Então, quando você começa a projetar algo negativo no seu futuro, nossa, eu estou devendo fulano e não vou conseguir pagar. O inconsciente entende que você já está vivendo aquilo. Ele faz o quê? Adiciona adrenalina na sua corrente sanguínea, medo, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar medo, vai atrapalhar seu sono, vai aumentar suor. Você falando isso aí, assim, me fez lembrar de uma palavra de Jesus. Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, e de várias vezes ele vai repreender os discípulos dizendo assim, ó, tenhas fé. Ou seja... Então, né? Tá vendo como que é confuso? Aqui a gente está falando de um tabu, a gente está falando, eu sou cristão a vida toda, passando por isso. É pecado? É alguma coisa errada? Alguma coisa? Não necessariamente. Pode até acontecer de ser mesmo, a pessoa está escondendo um segredo e aí aquele segredo começa a perturbar, ela desenvolve uma questão. Mas nem sempre é. E nem sempre exige a fé sobrenatural. Eu falo, no caso, a fé natural mesmo. Eu falo, Jesus fala, tenha fé, exemplo. Coisa simples. Tenha fé que vai dar certo, tenha fé. Porque tem a fé natural, isso. A fé sobrenatural, isso. Né? Que é a fé que todo mundo tem, que é a fé natural, a fé sobrenatural e a fé dom do... Sim. Né? Mas no caso dessa fé natural aí, eu creio que até essa fé Jesus nos adverte a ter, que ele diz assim, ó, em outras palavras, tenha fé. Igual você falou da questão da ansiedade, que às vezes a gente está endividado, você deu exemplo, você já vive aquela situação. Sim. E quando você não tem fé que Deus vai prover, que vai vir algo de outro lugar, você fica louco, né? Exato. A grande dificuldade é que quando a gente está com muitas dúvidas, a gente tem dificuldade de crer que vai dar certo. Porque você olha para o seu estado atual e você não vê saída. Por exemplo, eu, por experiência própria, considero a depressão como o câncer da alma. Uhum. Qual que é a diferença que eu vejo numa pessoa deprimida de uma pessoa com câncer? Vamos considerar aqui um depressivo grave e um câncer grave, certo? Uhum. O que está com câncer, por mais que está doendo, dificilmente ele quer morrer.
O depressivo, ele quer morrer. É isso que eu ia te perguntar. Entende? É uma pergunta assim, meio invasiva. Todo depressivo, ele pensa em suicídio, no caso? Não necessariamente. Ou essa vontade surge, assim, Não, por causa da doença então, ali? Não posso afirmar que é todo mundo. Assim, Cada pessoa tem a sua história. Mas vontade de morrer não quer dizer necessariamente que você está pensando em suicídio. O que as pessoas fazem na maioria das vezes? O sofrimento da alma está tão intenso e ele não consegue identificar de onde vem, que ele quer acabar com aquela dor. Então tem pessoas que vão lá e se cortam. Já viu pessoas que se mutilam? Sim. O que essa pessoa está fazendo? Ele está tentando uma estratégia de distrair o cérebro dele para o cérebro focar na dor física e não focar tanto na dor emocional. Eu vou te cortar aqui, mas é uma pergunta que, assim, acho que vai ser muito importante você responder essa pergunta. Como que um cristão ou não cristão... A pergunta é o seguinte: como que eu vou saber que não é um demônio e é uma doença, ou não é uma doença e é um demônio? Então, quando uma pessoa está endemoniada, ela não tem consciência da realidade. Certo? Porque se você só te cortando, só para me complementar a pergunta, para você responder para a galera, exemplo, porque na Bíblia a gente tem exemplo, vou dar um exemplo aí o Gadareno estava inconsciente ali e tal, mas é um cara que estava preso, o cara que estava só totalmente num buraco. Quando né? há um espírito maligno tomando posse daquela vida ali, enquanto ele está agindo, a pessoa não lembra. Tanto que a frase característica de uma pessoa que é liberta é: onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, que vergonha de todo mundo me olhando. O deprimido não. Ele tem plena consciência do que está acontecendo. Esse é um ponto. Outro ponto eu quero morrer, mas eu não tenho vontade de suicidar. Pode ser isso a realidade da pessoa, entendeu? Ela quer livrar daquela dor. Eu mesmo já orei a Deus: Deus, se tivesse jeito, eu queria que o Senhor me levasse. Mas pensamento suicida mesmo, praticamente eu não tive. Entendeu? Mas tem pessoas que têm. Por quê? É um momento de fragilidade. Você pensa, está tudo confuso, você não está conseguindo compreender. Se você não for entendido, quem acha que não, que é frescura, igual tem muitas pessoas, essa é frescura. No meu tempo isso não tinha, que não sei o quê. Você, em vez de ajudar, você está empurrando a pessoa mais para baixo. Igual teve o caso aí que o rapaz tirou a vida, foi recente, um influencer, esqueci o nome dele, que suicidou, né? Então. Ou seja, sucesso, parecia que estava tudo bem, exato. Parecia que estava tranquilo, acabou que caras com dinheiro, com fama, acabou que tirou sua própria vida. Infelizmente é uma coisa que acontece. E não tinha nenhum sintoma desses não, aí. Então. É só um exemplo, ele não falava. Que ele não falava. Só que para algum amigo próximo, para alguém de perto, você pode ter certeza que ele falava. Ele demonstrou de alguma forma. De alguma maneira, porque ele vai chegando num ponto, Thiago, é impossível. Porque, tipo assim, imagina, sabe que dia que você está muito cansado? Muito mesmo. Você trabalhou um serviço pesado, e aí você tem que acordar no outro dia de manhã e você não tem energia. Uma pessoa num nível grave de depressão, ela está assim todos os dias. Nossa, algo... Então, acordar para uma pessoa em depressão é muito difícil, cara. Por quê? Porque ele não tem energia. E outra, quando ele está acordado, cara, a vida está cinza. Não tem alegria. Por exemplo, eu tinha um emprego excelente, um casamento maravilhoso, uma igreja que me amava, uma família incrível, uma filha que tinha acabado de nascer, e eu estava deprimido, sem saber de onde vinham aquelas coisas todas. E aí, recebi inúmeras orações. Então, enquanto Deus tem muitas formas, Deus poderia ter feito um milagre e me curado instantaneamente. Só que Deus me levou ao vale. E aí eu tendo ido no vale hoje, quando eu começo a conversar com a pessoa que tem depressão, com poucos minutos eu já identifico. Por causa da minha própria experiência
e por causa da experiência profissional. Eu não tenho depressão, não. Não, eu não tenho não. Mas, por exemplo, já chegaram várias pessoas que eu atendi que já tinham começado esse processo de mutilação, já vinha falando em suicídio. E depois de algumas sessões a pessoa não lembra mais disso, não quer mais isso para a vida dela. Sim. Entendeu? Então foi estudando, aí você migrou para essa área, por causa de tudo isso, você virou aí. Isso. Aí eu fiz a formação como terapeuta e depois eu fiz uma mais avançada como um master, que é um especialista em transtornos emocionais graves. Então aí vai. Tem pessoas que escutam zumbido, há anos ouvindo zumbido nos ouvidos. Não sabe de onde vem, não tem remédio que resolva. Sim. E o zumbido é um tipo de transtorno emocional. Então, de onde vem aquilo que manifesta no corpo? Salomão falou assim, do coração alegre, formoseia o rosto. Então, o que Salomão está falando? Quando o coração na Bíblia é o quê? Alma. E mente. Em algumas situações, né, pode ser. Mas está falando das emoções da razão. Se a sua emoção, sua razão está triste, isso vai manifestar no seu corpo. Não é o que eu estou falando para vocês? Você teve um problema lá com o pai. Aí, lá na infância, seu pai maltratou você, xingou você, te fez passar uma vergonha. Para o seu pai foi só uma repreensão. Mas e como que você recebeu aquilo? Entendeu? Faz a pergunta aí, mas depois eu vou fazer só uma pergunta para fechar esse assunto, que aí vai até virar para outro. Qual que é a dica que você pode dar para a pessoa que convive com esse tipo de pessoa que está ali com depressão? Como que essa pessoa pode ajudar? O amigo, o pai, quem estiver ali mais próximo? Então, como que ela pode ajudar? Uma coisa muito importante, Michele, é não pressionar mais ainda a pessoa. Porque a depressão é excesso de pressão. Uhum. Então, acontece sim toda uma mudança química nos neurônios e tal. Mas, no fundo, aquilo é decorrente de quê? De excesso de pressão. Então, se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. Outro, acolhimento. Entenda aquela pessoa, fulano fica o dia inteiro dormindo. Então, não está normal. Ajude essa pessoa a se convencer de procurar uma ajuda. Sim. Por quê? Muitas vezes a pessoa fica só fazendo críticas. Ah, isso é frescura. Ah, isso é bobagem. Ah, não mexe com isso. Ah, você tem que levantar daí. E aí nessa, eu já estou pressionado. Parte da pressão que eu sofro é minha mesmo. Mas tem o mundo inteiro me pressionando. O que eu quero fazer mais? Quanto mais debaixo da cama eu enfiar, melhor. Uhum. Só que mesmo a pessoa nesse estágio, muitas vezes ela não consegue sair para procurar ajuda. Ela quer ficar ali, porque ela já não tem esperança. Quando eu olho o depressivo, quando ele olha para o túnel, não tem luz lá no túnel não, cara. Mas aí só para... Entendeu? Não tem. Só que se você tiver uma pessoa ali perto que te influencia, que te induz, não, vamos lá, vai dar certo, você vai ficar bem, conseguir convencer aquela pessoa a admitir, que é um passo importantíssimo para qualquer problema da emoção, admitir é ótimo. Entendeu? Então, incentive as pessoas. Ó, meu filho está dormindo muito. Ainda que você não vá dar uma sequência prolongada no tratamento, mas pelo menos para compreender o que está acontecendo. Entendi. Certo? Eu queria te fazer uma pergunta que está assim, bem atual, no caso aí, para fechar esse assunto. Você acha que essa questão de agressão, igual a gente aconteceu aí no caso aí recente, né, da famosa aí, essa questão aí de exemplo de pessoas com descontrole emocional, é algum tipo de sinal ou é um... Então, você está falando do caso da Ana Hickman, né? A gente não sabe exatamente como era o convívio deles ali, mas pelo que eu entendo de análise corporal, olhando para o marido dela assim, rapidamente, sem fazer uma análise mais profunda, ele tem muito do traço que a gente chama de masoquista. A gente tem 5 traços de caráter que são desenvolvidos do ventre até os 5 anos. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Sendo que o esquizoide, o psicopata e o masoquista não tem nada a ver com aquelas patologias, não é nada de coisa ruim, é coisas boas que a gente desenvolve. O masoquista, por que ele leva esse nome? É uma pessoa com uma característica assim, ele é bom no planejamento.
e ele aguenta muito peso, então ele aguenta muita pressão. Quando ele explode, aí ele reage até de maneira incontrolável. É como que ele perde o controle. É porque quando que isso acontece? Quando ele sente medo de ser humilhado. Aquela situação para ele pode gerar nele uma situação de humilhação. E aí o masoquista ele explode. E aí, cara, o que tiver na frente ele vai por cima. Só que depois que ele faz, ele viu que ele fez bobagem. Só que aí, já fez. Entendi. Então, ao que parece, pelos próprios depoimentos dela, é que já havia algumas coisas acontecendo. A gente não tem como afirmar, porque é a vida privada deles. Mas, por causa dos depoimentos dela. Mas a situação de explosão dele, de ir ao ponto de agredir, eu atribuo muito ao traço masoquista que eu vejo bem marcado nele. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, que eu não só tenho visto isso, mas a gente, pelo menos eu, tenho convivido no meio de muitos homens descontrolados. Desde a hora que a pessoa está ali bem, já está assim, a ponto de matar um e tal. E eu fico olhando assim, eu fico, gente, que é isso, cara? Então, entendeu? Então, tem assim, toda uma questão natural que a gente já desenvolve, mas a gente sabe que o inimigo da humanidade está presente. Então ele vê que a pessoa já está numa situação de estresse elevado, ele induz. Mas como assim eu estou atribuindo questões que o diabo pode influenciar? Pode, é só você olhar a própria história do Pedro. Ele estava tranquilo com Jesus e vira para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado. Aí Jesus repreendeu aquele espírito que havia lançado aquele mau pensamento nele. Você imagina no grosso das pessoas da sociedade. O cara tá com dívida. Aí o patrão vem pressionar ele para ele dar resultado no trabalho. Justifica ele explodir? Não. Não justifica. Mas hoje eu consigo compreender ele se ele agir dessa forma. Tem jeito de resolver? Tem. Como? Terapia. Entendeu? Lá na terapia. Porque lá na terapia ele vai superar todos os gatilhos que levam ele para aquela situação. Sim. Entendeu? Aí superando o gatilho, ele vai passar a ter um controle que ele não tinha. Entendeu? Entendi. Posso só dar um exemplo de uma coisa que eu sofri muito, sem saber? Quando eu tinha uns 5 anos de idade, meus pais mudaram de casa. E meu pai comprou uma casa, um lote com uma casa no fundo, para ele construir na frente. E aí, todo dia a gente ia lá arrumar aquela casa que tinha lá, um barracão, até o dia da mudança. E aí, no dia da mudança, na hora de voltar para a casa que a gente morava, que todo dia voltava naquele horário, eu falei, pai, vamos embora. Ele falou assim, ô Saulo, hoje a gente não vai mais voltar. A gente mora aqui agora. Ok. Eu, como criança, entendi. Agora, quando eu fui passar pelo meu processo terapêutico, nessa técnica, cara, durante a sessão eu não conseguia movimentar minhas pernas. Um efeito somático, ou seja, somatizou no meu corpo. Eu queria movimentar, mas eu não podia. Entendi. Então, meu inconsciente registrou nessa situação, você queria sair do lugar, mas você não podia. Então, como ficou registrado em mim? Incapacidade de me movimentar naquela situação. Um assunto assim. E isso é uma coisa aparentemente boba, mas eu era uma criança. Como eu não compreendi a situação naquele momento, ficou uma marca emocional registrada. Sim. Parece uma bobagem, mas isso também, lá na frente, afetou as minhas emoções. Entendeu? Assim, você falou aí, assim, é um assunto muito complexo mesmo, porque uma coisa vai puxando a outra, você vai lembrando de um negócio, vai lembrando de outro e tal. Exato. Aí, só para assim, nós, que eu tenho outras questões que eu quero te perguntar, eu fico com medo, assim, será que não é um problema também a pessoa levar tudo por esse lado? Exemplo, porque eu tive um trauma, vou dar um exemplo. Eu não gosto de mulher porque eu fui abusado quando eu era criança. Aí eu criou em mim esse gatilho e acaba que eu agora eu não consigo relacionar com mulher e tal, porque eu me lembro aquele... Isso. Eu vou dar outro exemplo. Não gosto de trabalhar porque quando eu era criança meu pai
Só entendeu? Mas pode acontecer. Pode Eu não acontecer. gosto de trabalhar porque meu pai, quando eu era criança, me punha para lavar, me punha para passar e tal. Minha mãe, eu era quase que explorado. Será que isso não pode, assim, é uma crítica? Pode influenciar. Eu já atendi assim, pessoas que... Será que isso também não pode ser um problema, assim, só formular a pergunta para que a gente consiga compreender? Será que não pode gerar um problema, assim, uma desculpa? Então, desculpa não, mas compreensão sim. Por quê? No fundo, todos nós temos o direito de escolher, certo? Então, tem pessoas que têm interesse homossexual e que ela opta por não ir por aquela vertente. Então, a escolha, ela é soberana da pessoa. Porém, eu já atendi pessoas que se desenvolveram a homossexualidade porque foram abusadas. Como também já atendi mulheres e homens que desenvolveram problemas na relação sexual heterossexual porque foram abusados. Então, vaginismo, dores no ato sexual. Por quê? Sofreu abuso lá na infância. Coceiras na região genital. Já peguei vários casos assim. A pessoa, durante a sessão, ela começa a sentir coceira e daqui a pouco ela consegue acessar a informação de onde foi que aquilo aconteceu. Então, vamos falar assim, se essa pessoa tomou determinada decisão por causa daquela emoção e ela supera esse trauma, é plenamente possível que ela redirecione os seus caminhos. Entendeu? Já meu professor mesmo testemunhou isso. Um cliente dele chegou homossexual e tal. Depois de passar pela terapia, ele falou assim, cara, eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. Mas porque eu não tinha compreendido a situação que aconteceu comigo, eu hoje ajo dessa forma. E ele mudou. Entendeu? Então, o que é essencial para a pessoa conseguir superar um trauma ou uma marca? É ele compreender o que de fato aconteceu com ele naquela época. Muitas pessoas sentem culpa de ter relação sexual, mesmo com o cônjuge, porque lá, quando era criança, foi tocado em regiões íntimas e sentiu prazer. Fala, nossa, eu não podia ter sentido prazer. Só que ela sentiu prazer por quê? Por causa da fricção. Então, é um prazer que não é o prazer da relação sexual. Aí hoje, quando ela vem e a relação sexual traz o prazer, ela fala assim, eu não posso sentir prazer. Ela se trava toda, tanto homens quanto mulheres. Entendi. Então, no caso aí, essa questão também pode. Por exemplo, o cara fala assim, não gosto de mulher e tal. Pode também um gatilho que foi, por exemplo, foi acionado há anos atrás. Pode, por exemplo, mulheres que são viciadas em sexo. Quando você vai passar o histórico, é muito provavelmente, muito comum você encontrar um pai ausente. Aí o meu pai foi ausente a vida toda, ele estava lá, mas ele não estava. Ela desenvolveu uma necessidade de atenção. Justifica? Não, eu apenas estou compreendendo a história daquela pessoa. Por que não justifica? Porque ela está fazendo mal para ela mesma. Entendeu? Então, ela desenvolveu aquilo. Pornografia, homens, você vai olhar, a ausência da mãe fortíssima. Todo caso é isso? Não. Mas em muitos casos isso acontece. Entendeu? Entendi. Aí você tem que trabalhar toda essa questão, como que foi sentir abandonado pela mãe ou pelo pai, como que foi sentir rejeitado. E aí vai trabalhando questões relacionadas aos traumas e tem as influências de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então isso também não pode ser descartado. Agora, no meu caso, por exemplo, a pessoa chegou lá, ele é homossexual ou ele é o que for. Eu não estou ali para julgar aquela pessoa. Estou ali para acolher ela e para cuidar até que ela supere os traumas que o inconsciente dela tem registrado. Mas agora, só para fechar essa questão, exemplo, tem muito cristão que tá virando para esse lado do homossexualismo.
Então, pode ser realmente, assim, não estou dizendo que você já falou que pode ser um trauma ou não, ou ser ou pode ser não. uma escolha, mas isso tem influenciado muito essa questão de, Então, pode ser essa questão de trauma e que não foi tratado realmente? Pode ter essa questão, como pode ter aceitação também de determinada denominação, porque existe hoje de todas as opções. Então, Sim. você tem igrejas hoje que pregam que agir de determinada forma não é errado. Uhum. Tá, do ponto de vista da sociedade natural, até pode não ser, mas do ponto de vista espiritual, sim. Aí, quando há o pecado, onde que há o afeto? Na alma? Não, o pecado afeta diretamente o espírito, porque ele desconecta a parte da pessoa que liga em Deus. Aí o pecado afeta aí. E se eu desliguei de Deus, a minha fonte de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a minha fonte de alegria foi desligada, o que vai acontecer com a minha alma? Vai entristecer, alma triste, corpo doente. Muito, como diz o Brunão, muito bom. Entendeu? Então tem muita coisa. Coceira, cara. Problema de pele. Eu tenho um colega, ele é um amigo meu, que quando ele está no nível de estresse, ele começa a coçar todo. Então, né? Coceira na pele pode indicar uma perda de algo que eu não queria ter perdido, ou um contato com alguém que eu não gostaria de ter. Então, aí, semana passada, eu fui no cemitério que o meu irmão foi enterrado. Chegando no cemitério, ia ter um velório lá, chegando no cemitério, a minha mãe começou a sentir uma coceira no braço direito. A hora que ela falou coceira no braço direito, eu falei com ela assim, a senhora está sentindo isso aí, porque aqui é onde o Hernani foi enterrado, e isso aí é uma reação somática, que o seu inconsciente está falando o seguinte, olha, aqui me faz lembrar uma perda que eu tive que eu não gostaria de ter tido. Entendeu? Eu tô assim... Agora, tem jeito, e eu estou trabalhando com ela, fazendo as sessões com ela, para que ela, mesmo estando naquela circunstância, não sinta mais coceira. Entendeu? Ela vai ter que superar por completo a perda. Sim. É um assunto, assim, muito bom, mas também que, querendo ou não, traz muita dúvida, né? Principalmente muita porque dúvida. Acaba que o tempo que a gente fala é curto, né? Para você falar de coisa de tanta amplitude. Exemplo, vamos supor, você chega com uma pessoa aí de, vamos colocar aí 40 anos, você fala com ele assim, você não gosta de, só um exemplo, tá? Não gosta de quiabo porque você teve um gatilho lá na sua infância. Ele vai falar, você tá louco, cara. Porque tem as preferências. Tem as preferências. Não, é só um exemplo dele. Se poderia ser uma doença, poderia, entendi, alguma coisa, isso. Entendeu? Mas, por exemplo, câncer. Câncer é tristeza das células. Eu conheço uma pessoa que desenvolveu um câncer na perna direita. Quando você vai ver a história dessa pessoa, ela teve um relacionamento, ela ficou grávida e o cara foi embora. E ela ficou sozinha, cuidando da criança. A consequência, depois de vários e vários anos, aquela informação estava registrada no sistema nervoso dela, no sistema inconsciente dela, e manifestou somaticamente no corpo. A palavra certa é manifestar somaticamente, né? A gente usa muito registro, né? Registro somático, entendeu? Então, mas cada pessoa é uma pessoa, sendo que existe a neurolinguística, que é uma linguagem que o próprio cérebro desenvolveu. Então, lado direito, tudo aquilo relacionado ao masculino, lado esquerdo, tudo aquilo relacionado ao feminino. Muitos detalhes, né? Com a análise corporal, Tiago, consigo falar para pessoas que se ela relacionou melhor ou pior com o pai ou com a mãe, quem manipulou mais a pessoa, se foi o pai ou se foi a mãe, consigo falar tudo, olhando para o formato do corpo. Então, aí, só para finalizar esse assunto, qual que é o benefício da terapia? Você vai limpar
toda marca ou trauma emocional que tiver registrado na sua emoção. Entendeu? Você falando isso aí, sabe que eu tô lembrando de Moisés. Quando Deus fala com Moisés, Moisés vai libertar meu povo. Aí Moisés dá um tanto de desculpa. Eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho problema disso, eu sou tímido, o povo não vai acreditar em mim. Deus já começou a fazer ali um trabalho terapêutico na cabeça. Exato, exato. Então, e ele não era gago à toa. Ao longo da vida, pode ter certeza que ele foi privado de falar. Então, vê se faz sentido. Ele morava no palácio do reizão poderoso lá. Será que ele podia simplesmente chegar e falar, expressar os sentimentos dele? Ele não era simples assim. Então, tá aí um caso. É tremendo, cara. Às vezes a gente vê a Bíblia com uma visão, mas quando a gente encontra com uma pessoa que tem outra visão, até mesmo profissional, então, ele abre a nossa mente para outra visão da Bíblia. Sim. Exato. Por exemplo, na Bíblia fala que José combinou um salário com Labão. Foi. Aí eu vou falar, primeiro eu vou falar o que é a análise corporal para vocês entenderem, e depois eu volto no José. A análise corporal é o seguinte: o ambiente que a gente viveu, parte de nós vem do DNA, do pai, da mãe, dos avós, certo? Mas outra parte, ligada aos formatos e ao modo de funcionamento da nossa mente, vem, Michele, do ambiente que a gente viveu. Então, por exemplo, quando a mãe da gente, a mulher está grávida, ela passa muito medo, a criança sente lá dentro do ventre que ela está sendo rejeitada. Então, ela vai sentir rejeição, mesmo que não seja o que a mãe está sentindo por ela. É ela que está sentindo com base no que a mãe está sofrendo lá fora. A mãe nem sabe que está influenciando tanto a criança. E, ao mesmo tempo, ela desenvolve característica de criatividade. Qual que é o formato do corpo dessas pessoas que marcaram muito essa época? Ele é um magricela, tanto homem quanto mulher. Aquela pessoa magrinha, entendeu? Aí, chega na fase da amamentação. A criança chora querendo leite, a mãe vai trocar a fralda. Ou chora querendo trocar a fralda, troca e dá o leite. A criança chora e fala assim, mas o que eu estou pedindo ninguém está me oferecendo. Essa criança, ao longo da vida, vai desenvolver tudo que mexe nessa região aqui, ó, nariz, boca e peito. Essa criança vai marcar mais. Então ela vai morrer de medo de ficar sozinha no mundo. Para não ficar sozinha, o que ela faz? Ela desenvolve a habilidade de ser cuidadora das pessoas. Então ela se doa para todo mundo. Ela é aquela pessoa que chega num ambiente, ela alegra o ambiente mesmo se ela estiver triste. Só que quando ela está triste e as pessoas não veem, ela come exageradamente. Então uma pessoa que come compulsivamente, o que ela está dizendo inconscientemente? Eu estou sentindo que eu vou ficar sozinha no mundo, eu preciso preencher esse vazio, porque a região que estava sendo, a gente chama de mielinizada, da coluna vertebral. Depois vem o psicopata, formato do corpo triangular. Então, um esquizoide famoso, o Mark Zuckerberg, que cara magricelinha da cabeça grande. Uma pessoa oral muito famosa, o Jô Soares. Você olha para o Jô, o cara 70 anos, parece um bebê. Entendeu? Um gordinho, fofinho. Uma pessoa do traço psicopata, que não é o psicopata matador. O psicopata, por medo de ser manipulado, ele desenvolve a habilidade de manipular. Então é uma pessoa com formato de corpo triangular. Ele é maior em cima e menor embaixo. O Faustão, um exemplo disso. Entendeu? Ele pode ser terrivelmente manipulador negativamente, ou ele pode ser um líder maravilhoso. Porque o líder, quando ele te trabalha a ir com ele em busca de um resultado, no fundo ele está te manipulando. Donald Trump é outro do traço psicopata muito marcado. Entendeu? Depois vem o traço masoquista, que é na época do desfraude. A mãe fala assim, não faz na fralda. A criança, ela vira as costas, a criança faz na fralda. Por quê? Porque ela ainda não controla o esfíncter. Então, ela desenvolve um formato de corpo mais quadrado, um corpo mais denso. E aí ela fica, por medo de ser humilhada de novo, porque quando a mãe chama atenção, ela entende que ela foi humilhada. Por medo de ser humilhado de novo, ele fica muito bom no planejamento. Então ele fica
muito bom no planejamento, assim, detalhe do detalhe do detalhe. Porém, ele é lento. Entendeu? Para ele não se humilhar de novo, o que ele faz? Eu vou cuidar de todos os detalhes, dos mínimos detalhes, para eu ser aprovado lá na frente. E depois vem o traço rígido. A criança entende que o mundo é feito de pares, mas ela não tem um par. Então, o menino quer a atenção da mãe que ela dá ao pai. No caso, isso aí tudo que você está falando são os traços de caráter. Os traços de caráter de pessoas, né? Que vai explicar como que a mente funciona. Entendi. Aí, entendeu? No caso lá de José, só para... Aí, o que eu estou dizendo? Que o ambiente que a pessoa viveu influencia nesse formato do corpo. Então, se a sua mãe não te dava atenção lá quando, na época da amamentação, não te dava o que você queria quando você chorava, você vai desenvolver marcas do traço oral. No caso oral... É o gordinho, fofinho, ou o magrinho com um buraco no peito, assim. E por que isso? Está na Bíblia isso. Porque o José, para ter o salário melhor, o que ele fez? Ele colocou os animais para beber água e para se relacionar diante de umas varinhas. Mas no caso foi o José, não foi o... o Jacó. 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 Aí quando os animais iam lá alimentar perto das varinhas, elas vinham tudo malhado. Aí o Labão viu que ele estava tendo mais animais, falou, não, vamos trocar, os malhados é meu. Tá, o José foi lá e tirou as varinhas. Isso, Aí, o que é isso? É uma prova bíblica que hoje a ciência entende de que o ambiente que a gente vive influencia no formato do nosso corpo. Faz sentido. Como se diz? Muito bom. Abraço aí, Bruno. Dá para explicar até ganho de peso, perca de peso, tudo através da análise corporal. É incrível. Então, só muito obrigado por ter vindo. Fico feliz. Manda um abraço lá pro seu pai, sua mãe. Beleza. Foi muito bom. Foi muito bom. Gostei demais. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Com Deus. Até a próxima, se assim Jesus permitir. Ótimo. Amém. Amém.